Bom dia, irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para celebrarmos a Deus um culto de louvor e adoração, reconhecidos que só o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Nós somos gratos a Deus pela oportunidade, mais uma vez, que Ele nos dá de estarmos aqui nesta manhã com os irmãos para falarmos um pouco da palavra do Senhor. Algo que realmente é importante para as nossas vidas e que traz a transformação que nós precisamos. Porque, como foi cantado, né, somente a palavra pode ser a verdade. No mundo da pós-verdade. Ontem eu fui apresentado aqui, eu sou o pastor Davidson, pastor da Igreja Batista no bairro Bom Destino, em Santa Luzia. Sou casado com a Sirlene, tenho um filho de 10 anos. A minha família queria estar aqui comigo, mas a minha esposa, excepcionalmente, teve de trabalhar ontem, então, infelizmente, não foi possível que a minha família estivesse aqui comigo. Também eu sou estudante de História, pastor. Eu estou quase formando e tenho aprendido muitas coisas importantes para o trabalho na obra do Senhor, e é isso que importa. Eu queria falar um pouco hoje sobre a participação de Lutero na Reforma. Me parece que na sexta-feira teve alguém aqui que falou sobre a história da Reforma. Talvez eu vá repetir algumas coisas que já foram ditas aqui, mas os irmãos tenham paciência comigo. No dia 31 de outubro, nós comemoramos 500 anos da Reforma. Por que dia 31 de outubro? Porque foi nessa data que Martinho Lutero distribuiu as suas 95 teses contra a igreja da época, que hoje é o que nós conhecemos como Igreja Católica, que naquele tempo era a única igreja. Então essa é uma informação importante que nós precisamos assimilar. Alguns estudos históricos têm mudado, algumas pesquisas têm mudado algumas coisas que a gente acreditou sempre sobre essa história aí da Reforma. Por quê? Primeiro, algumas pessoas dizem que Lutero pegou um prego com um martelo e fixou as 95 teses na porta da Catedral de Westminster. Só que, na verdade, não foi isso. O que tem se pesquisado e descoberto é que Lutero não pegou um martelo e pregou aquelas teses ali naquela porta, mas que ele entregou aquelas teses ao bispo para que ele pudesse fazer a divulgação. Na verdade, eu queria ler a introdução aqui sobre as 95 teses de Lutero, o que tinha escrito lá quando ele entregou. Movido pelo amor e pelo empenho em prol do esclarecimento da verdade, discutir-se-á em Wittenberg, sob a presidência do reverendo Padre Martinho Lutero, o que segue. Aquele que não puder estar presente para tratar do assunto verbalmente conosco, poderá fazê-lo por escrito, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa é a introdução daquilo que Martinho Lutero quis fazer. Embora uma outra coisa que a gente sempre ouviu dizer é que Martinho Lutero estava questionando o que a igreja vinha ensinando.
Não era isso. O que Martinho Lutero fez foi um convite para o debate. Ele convidou aquelas pessoas que estavam ali para debaterem sobre as 95 teses que ele estava colocando ali como sendo algo que precisava ser reformado na igreja. É importante a gente entender que Martinho Lutero nunca teve o objetivo de sair da igreja. Nunca teve esse objetivo. O objetivo de Martinho Lutero era consertar o que havia de errado na igreja. Ele queria que a igreja voltasse a ser aquilo que Deus planejou para ela. Então, esse era o objetivo de Lutero. Por isso ele criou essas 95 teses e por incrível que pareça, um fator importante na reforma, são fatores históricos importantes. Um fator importante na reforma foi a invenção da imprensa. A invenção da imprensa foi um fator determinante na reforma. Sem a imprensa, a reforma não teria acontecido. Ou ia acontecer em outro tempo. Por quê? Veja bem. Entendendo que Martinho Lutero não pregou aquelas teses ali na porta da igreja, entendendo que o bispo era beneficiado com o sistema em que ele estava inserido, naturalmente ele não iria convidar as pessoas para um debate sobre essas questões. Martinho Lutero acreditava que todos queriam uma igreja melhor. Todos queriam uma igreja que fosse mais no centro da vontade do Senhor. E o que ele fez? Pegou aquelas teses, levou na imprensa, mandou imprimir milhares daquele texto e distribuiu para as pessoas, convidando então para esse debate. Historicamente, debate que nunca aconteceu, visto que a partir desse momento, muitas coisas começaram a acontecer, muitos questionamentos começaram a surgir e, posteriormente, Martinho Lutero é levado à dieta de Worms, onde ele é questionado sobre seus escritos. E quando ele é questionado pelo Papa e o rei que estavam presentes ali, na sua frente, se aqueles escritos pertenciam a ele mesmo, ele pede um dia. Ele falou assim: eu posso responder isso amanhã? Aí no próximo dia, ele comparece perante... Só que antes, ele passou a noite em oração. A história conta que Martinho Lutero queria negar aquelas teses. Ele queria negar os seus escritos, porque ele simplesmente não tinha força sozinho para lutar contra uma instituição. Ele sabia que se ele mantivesse aquelas proposições, ele morreria, ele seria morto. Ele não era capaz de vencer tudo aquilo sozinho. Então, diante disso, o que Martinho Lutero fez? No outro dia, durante o seu tempo de oração, o Senhor Deus falou com ele: não negue. A história conta que Martinho Lutero, ele diz que esteve frente a frente com o diabo, que queria o fazer recuar.
E é interessante, talvez esse fato, a gente acha que isso é uma atitude de um louco. Martinho Lutero escrevia-se com tinteiro. Ele estava no seu quarto. Na hora que ele olhou para a parede, ele viu o diabo na parede, ele jogou um tinteiro para acertar o diabo. Sob uma perspectiva de que aquilo que estava acontecendo ali não fugia, ia além daquilo, das suas forças. No outro dia, quando ele volta lá na dieta de Worms, ele fala, a resposta dele: sim, esses escritos são meus. Aí eles perguntam se ele negava aquilo e queria retirar aquilo que ele havia escrito. Ele disse: não retiro nenhuma só palavra do que está escrito nesses livros. Eu não posso negar Jesus. Eu não posso deixar de falar essas verdades. A história conta que Martinho Lutero, quando ele leu Romanos capítulo 1, versículos 16 e principalmente 17, quando ele vê: o justo viverá pela fé. Ele foi confessar os seus pecados para o bispo. Aí ele começou a ter entendimento do que era o pecado. A percepção de que o pecado era uma questão da natureza humana. Aí ele confessa o seu pecado. Na hora que ele vai atravessar a rua, vem à mente dele um pensamento ruim. Ele volta lá para confessar o pecado de novo. E isso por 5 ou 6 vezes ele faz isso. Aí o bispo fala assim: faz o seguinte, faz as suas rezas lá e os pecados que você cometeu o resto do dia já vão estar perdoados. Por quê? A consciência de pecado é algo determinante para que nós tenhamos um relacionamento próximo com Deus. Eu sempre digo na nossa igreja o seguinte: toda vez que a gente faz lista de pecado, que a gente fala, isso é pecado e aquilo não é pecado, nós incluímos nessa lista coisas que não são pecado e deixamos de fora coisas que são pecado. Veja bem. A gente vê nas igrejas pessoas sendo disciplinadas por adultério e precisam realmente passar por esse processo. Mas eu não tenho lembrança de uma pessoa que tenha sido disciplinada por ser um fofoqueiro. Será que a fofoca é menos pecado do que o adultério? Então a nossa consciência de pecado vai determinar a direção em que nós vamos olhar, a forma em que nós vamos ver a nossa vida. A realidade da reforma era uma realidade muito importante naquele tempo. Lá pelo século XII, a história conta que um bispo saiu da Alemanha e foi a Roma conhecer a cidade de Roma. Chegando lá na cidade de Roma, esse bispo viu aquelas riquezas que a igreja possuía. Riquezas que foram adquiridas por meio, na sua maior parte, da Inquisição. E aquele bispo que estava ali foi recebido por um dos bispos lá de Roma. E quando ele quando ele vê aquelas riquezas, ele fala assim: a igreja hoje
Não precisa mais dizer, não tenho ouro nem prata. Aí aquele outro bispo que estava o recebendo disse para ele, mas também ela perdeu a autoridade de dizer, em nome de Jesus, levanta e anda. A igreja não pode se comprometer com as coisas do mundo. A igreja não pode estar presa às coisas que pertencem a esse mundo. A igreja é de uma realidade superior. A igreja é a única entidade, um único grupo, vamos dizer assim, que pode atingir o homem em todos os seus aspectos. Nenhuma instituição é capaz de atingir o homem em todos os seus aspectos. Somente a igreja. A igreja é capaz de atingir o homem no aspecto cultural, econômico, social, político, entre outros. Mas isso aí algumas instituições também podem fazer. Mas no aspecto pístico da fé, somente a igreja é capaz de atingir o homem. Ninguém, nenhuma instituição pode fazer isso pelo ser humano. As 95 teses de Lutero, ele basicamente ele vai lutar contra uma coisa que acontecia naquele tempo, que era chamado de simonia. Por que esse nome? Esse nome vem do Simão o Mágico, que quando Pedro fez uma cura lá, ele falou assim, eu pago o que você quiser pelo seu poder. Aí Pedro respondeu, que o seu dinheiro sirva para a sua condenação. Então, por causa desse homem que quis comprar o poder do Senhor com dinheiro, essa negociação ganhou o nome de simonia. O que era a simonia? A Igreja Católica, no século XV, século XVI, estava construindo a Catedral de São Pedro. A sede, hoje sede da Igreja Romana. Sede de todo o sistema romano. Mas para construir-se uma catedral daquela magnitude, daquela envergadura, naquele tempo precisava-se de muito dinheiro. Muito dinheiro. Surgiu um homem chamado João Tetzel, que foi o principal proclamador desse processo da simonia. O João Tetzel disse, nós temos condições de arrecadar mais do que o governo. Porque nós temos a condição de... Eu vou usar essa palavra aqui, mas é uma palavra que para dar um entendimento. Nós temos a capacidade de seduzir as pessoas. Por que seduzir as pessoas? Nós temos a capacidade de alcançar o sonho. O sonho é o quê? O futuro. Quem aqui não gostaria de saber o que vai acontecer com ele amanhã? Todos nós gostaríamos de acontecer. Todos nós queríamos saber se o Galo vai ser campeão no final do ano. Então esse conhecimento do futuro é um desejo que está entranhado no ser humano. Sabe por quê? Porque Deus colocou em nosso coração o sentimento da eternidade. Não é isso que Salomão diz lá em Eclesiastes capítulo 3? Que Deus colocou em nós o sentimento da
eternidade. E João Tetzel dizia: se nós vendermos as entradas para o céu, nós vamos conseguir arrecadar muito dinheiro e vamos construir quantas catedrais vocês quiserem. Aí começou esse processo chamado de simonia. A simonia, eles vendiam um negócio que chamava relicário. São relíquias. O que são relíquias? Se a gente, quando fala em relíquia, o que a gente pensa? Coisas antigas e de valor, não é isso? O que eram as relíquias? As relíquias eram a barba de São Pedro, o cabelo de São João, uma lasca da cruz de Cristo, um osso do apóstolo Paulo. É claro que não era isso, é um negócio totalmente inconcebível, né? Imaginar que isso fosse real. Mas as pessoas compravam isso, pagavam com dinheiro e guardavam essa relíquia nas suas casas. Eles pegavam um pedaço de madeira qualquer lá e falavam: esse é o pedaço da cruz de Cristo. E o que eles faziam? Vendiam por uma alta soma de dinheiro. Só que tudo tem limite, né? Chegou num ponto que eles falaram assim: se dividisse a cruz de Cristo em lascas, a cruz toda, já teria acabado essas lascas, né? Que tanto de cabelo de João, ou da barba de Pedro, que existe? Aí eles começaram a fazer uma outra coisa, vender outra coisa, que eram os cargos eclesiásticos. Para assumir uma posição na igreja, a pessoa tinha de pagar. Vocês já ouviram falar lá na Idade Média, aquela divisão entre clero, nobreza e proletário? Então, para que você fizesse parte do clero, você tinha de pagar. E assim, eles conseguiram uma grande soma de dinheiro. Mas o que acontece quando você tem muita gente em uma estrutura? Ela fica inchada. Aí João Tetzel veio com mais uma ideia. Por que a gente não tira as pessoas do purgatório? Por que a gente não vende uma entrada no céu para as pessoas? Isso para nós é uma coisa assim, totalmente absurda, não é? Não é verdade? Mas era comum naquele tempo. Por exemplo, o meu pai. Meu pai morreu, só que foi para o purgatório. Qualquer um aqui, eu queria que meu pai morresse e fosse para o céu. Hein? Se eu tiver dinheiro, eu pago. É só pagar? Tá fácil. Tá fácil. Então, vejam o quadro em que Lutero estava inserido. Aí ele descobre que o justo viverá pela fé. Sabe o que acontece? O mundo parece que as coisas não fazem sentido. Não tem conexão. Como que o justo vive pela fé? E a gente pode dizer que uma pessoa vai ser salva comprando uma carta eclesiástica, comprando a sua entrada no céu. Como que eu posso dizer que por dinheiro eu vou tirar uma pessoa do purgatório? Como que eu posso dizer porque você tem uma relíquia na sua casa você vai para o céu? Esses questionamentos começaram a surgir
na mente de Lutero. Aí Lutero disse o seguinte, olha só que coisa interessante. Ele disse o seguinte: se o Papa tem poder de tirar uma pessoa do purgatório, por que ele não tira todo mundo? Aí ele diz: os pobres não têm direito a ir para o céu? Só pode ir para o céu quem tem condições financeiras de pagar por isso? Então, diante desse quadro social, econômico e político da época, surgiu o movimento da Reforma Protestante. E dentro das 95 teses, Lutero vai dizer o seguinte: o Papa só é capaz de perdoar os pecados que ele mesmo impôs. Veja bem, veja o raciocínio de Lutero. O Papa só é capaz de perdoar o pecado que ele impôs. Ou seja, aquilo que ele disse que é pecado, mas que a Bíblia não diz que é pecado, esse pecado ele pode perdoar. Mas esse perdão de pecados, Lutero vai dizer, não faz sentido. Porque as pessoas que tiverem esse perdão não vão entrar no céu. Por quê? Eles precisam do perdão de Deus. Eles precisam ser libertos do pecado que a Bíblia ensina. E diante de tudo isso, Lutero chama para o debate. Esse debate não aconteceu, mas os caminhos da reforma estavam traçados. No ano de 1417, um homem chamado Jan Hus foi condenado à fogueira, a ser morto na fogueira. Justamente, ele defendia os mesmos princípios de Martinho Lutero. Jan Hus diz o seguinte: vocês matam esse ganso. O nome Hus significa ganso. Mas daqui a 100 anos vai surgir um cisne, o qual vocês não serão capazes de matar. E ele estava fazendo menção a Lutero. Então, diante dessa realidade, a gente percebe que a igreja precisava de uma reforma. Quando a gente fala em fé reformada, nós estamos falando nada mais e nada menos do que o que a Bíblia ensina. No livro Teologia dos Reformadores, o autor Timothy Georges, ele vai dizer o seguinte: a nossa visão não se restringe ao que nos ensinaram os pais reformadores, mas nós subimos nos seus ombros para podermos enxergar mais longe. É interessante, gerações após gerações, a gente pode observar. O pai quer oferecer para o filho aquilo que ele não pôde ter. O filho quer oferecer para o seu filho algo além do que o seu pai não pôde lhe oferecer. E assim, por gerações, não é? O conhecimento bíblico, teológico, ele também é assim. Nós, a partir daquilo que já foi ensinado, nós vamos enxergar mais longe. Partindo do princípio de que a Bíblia é um livro vivo. Então ela sempre vai ter ensinos profundos e reais para as nossas vidas.
Imagina se Paulo tivesse o WhatsApp. Ele ia mandar um WhatsApp para o grupo da igreja de Roma, com aquela carta maravilhosa que nós temos. Ou então ele ia ter o blog do Paulo, onde ele ia escrever todas as coisas, mas não era assim não. Ele tinha de escrever à mão, e as pessoas faziam cópias daquela carta para que pudesse ser lida. E tem uma brincadeira que o pessoal fazia no meu tempo, né? Não sei se ainda faz isso, que chamava telefone sem fio. Telefone sem fio, você fala uma coisa no ouvido da pessoa, vai passando, e chega lá uma mensagem totalmente diferente. Nós acreditamos, nós cremos na plena revelação da palavra do Senhor. Nós cremos na plena preservação da palavra do Senhor. Em termos de Novo Testamento, nós não temos nenhum escrito que os próprios, que nós chamamos de autógrafos. Nós não temos nenhum escrito que são os autógrafos. O escrito que Paulo escreveu, o escrito que Pedro, que Tiago, que Mateus. Não existe nenhum desses escritos. Todos que existem hoje são cópias. E do Novo Testamento nós temos em torno de 4.800 cópias. E nenhuma tem alguma discordância que possa considerar que comprometedora na doutrina. Porque o Senhor que revelou é o Senhor que preserva. É o Senhor que fez chegar essa mensagem até nós. Por isso nós glorificamos o nome do Senhor. Por isso nós engrandecemos o nome do Senhor. Isto posto, toda essa história é a coisa mais bonita que existe, viu, gente? Diante de toda essa história, o que isso é importante para nós? Eu gostaria de fazer algumas ponderações aqui que eu considero importante. Primeira ponderação. Como eu disse aqui, as simonias eram formas da pessoa entrar no céu. As pessoas buscavam o céu. Hoje as simonias são para a terra. A igreja do Senhor Jesus perdeu a visão do céu. A igreja do Senhor Jesus não ama mais, não arde no seu coração o desejo de ir para o céu. Você vai ver nas igrejas neopentecostais principalmente, você vai passar no Vale do Sal, vai participar da fogueira não sei das quantas, e a sua vida vai mudar. Você vai ficar rico. Eu era isso, isso e isso. Mas Jesus veio na minha vida, hoje eu tenho 2 carros, uma mansão, e eu sou universal. Essas pessoas estão buscando o céu. A igreja do Senhor Jesus perdeu a visão do céu. Veja bem, é tão importante isso para as nossas vidas, que eu costumo dizer que tudo e nada é motivo para nós não fazermos a obra do Senhor.
Nós vamos à igreja quando nós não temos nada melhor para fazer. Visitar a família é motivo para não ir à igreja. Passar o final de semana com as crianças no parque. E passear. E assistir um programa que você quer. Tudo é motivo para não ir à igreja. Se você arruma uma possibilidade de ganhar um dinheiro no dia do culto, eu preciso disso. E deixamos a igreja por qualquer coisa. Deixamos o serviço de Deus por qualquer coisa. Porque nós perdemos a visão do céu. A igreja é chamada, é instada a clamar: Maranata, vem, Senhor Jesus. Quem esse ano já falou assim: vem, Senhor Jesus? Não, pode levantar a mão. Esse ano, esse mês, essa semana, hoje. A igreja perdeu a visão do Maranata. A igreja perdeu a visão do vem, Senhor Jesus. O apóstolo Paulo fala uma palavra que para mim é muito profunda. Ele diz o seguinte: viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Então eu fico num conflito. Não sei se eu quero viver nesse tempo para ganhar muito dinheiro, não é isso? Não. Não sei se eu quero viver nesse tempo a proclamar o Evangelho, ou se eu quero morrer e estar com Cristo, que para mim seria infinitamente melhor. Aí ele chega à conclusão: então farei o seguinte, enquanto viver, eu vou viver para proclamar o Evangelho. E quando eu morrer, eu estarei com Cristo. Perto da sua morte, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo escreve para Timóteo e diz para Timóteo: Timóteo, eu estou aqui numa prisão úmida, subterrânea, eu, um homem idoso, que cometi um crime grave, que é proclamar o nome de Jesus Cristo. Quando você vier, Timóteo, traga para mim a minha capa, que deixei em Troade, mas traga também os meus livros, e principalmente os pergaminhos. Ele, perto da morte, numa prisão, a única coisa que ele queria, o que fazia sentido para a vida dele, era a palavra do Senhor. O que você deixaria de fazer para que o nome do Senhor fosse glorificado na sua vida? Você está disposto? O que você está disposto a abandonar hoje para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida? O Senhor diz para Abraão: você vai ser pai de uma grande nação. Mas, de repente, Deus pede a Abraão o seu filho, seu único filho. Sabe o que Abraão faz? Ele não se preocupa. Pega o seu filho, coloca no lombo do animal lá, pega lenha, pega fogo, pega a faca para matar o seu filho e vai para o lugar que o Senhor mandou ir. Pronto para sacrificar seu filho. Nós que somos pais, não é assim, pastor Erisvaldo? Eu imagino que o sentimento de Abraão como pai, quando seu filho disse para ele: pai, está aqui o fogo, está aqui a lenha,
Está aqui o cutelo. Mas cadê o cordeiro? A única coisa que ele teve força para responder é: Deus proverá para si o cordeiro. E continuou a caminhada. Será que a gente tinha voltado naquele momento ali? Quem tivesse chegado lá, né? Será que a gente não teria voltado naquele momento? Abraão continua. Ele amarra seu filho, coloca ele sobre a lenha. E quando ele vai matar o seu filho, o Senhor diz: agora eu sei que você me ama mais do que todas as coisas. Na hora que olhou para trás, o Senhor proveu o cordeiro como ele esperava. Às vezes falta na gente a coragem de dizer: o Senhor proverá para si o cordeiro. Falta para nós a disposição de sermos fiéis, que o Senhor vai prover. Jesus disse o seguinte: até que horas, pastor? Oi? Ok. O Senhor Jesus disse: olhai as aves dos céus, não plantam, não plantam, não colhem e nem ajuntam em celeiro, mas o Senhor cuida delas. Olhai os lírios dos campos, não tecem, não fiam, e nem mesmo Salomão, no auge da sua glória, se vestiu como nenhum deles. Hoje está ali, amanhã seca e é lançado no fogo. Não sois vós mais importantes do que as aves dos céus? Não sois vós mais importantes do que os lírios dos campos? Aí ele termina dizendo: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não esteis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. O desafio que eu e você temos hoje é de conseguir depender de Deus. É de ter a visão do céu. Você consegue depender de Deus? Você está disposto, você tem coragem de depender de Deus? Eu tenho coragem de depender de Deus, mas eu estou juntando um dinheirinho ali, porque vai que acontece alguma coisa. Os irmãos já ouviram falar de uma ave com estresse ou com depressão? Eu nunca ouvi falar. Sabe por quê? Porque elas dependem de Deus. E não tem preocupações. Então tá fácil, é só a gente ser igual a elas. Né? Nós somos chamados, somos desafiados a depositar aos pés do Senhor as nossas ansiedades, conforme diz o apóstolo Pedro. Colocai diante do Senhor todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Mas nós preferimos ficar ansiosos. Nós temos a opção, nós opção por estar ansiosos. Porque a nossa visão é do mundo. Nós não temos a visão do céu. A nossa visão se restringe a esse tempo. O que eu preciso fazer, o que eu posso fazer, como eu vou fazer.
Tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, onde o ladrão mina e rouba. Mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde o ladrão não mina e não rouba. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Quem aqui não tem mais do que precisa, levanta a mão. Todos nós temos mais do que nós precisamos. Todos nós temos mais do que nós precisamos. A afirmação bíblica é clara. Não é, você pode ajuntar tesouro se você não amar as coisas desse mundo. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, não ajunteis. E nessa perspectiva, a gente vai ver que a reforma ela é muito atual em nossos tempos. Nós vivemos num tempo em que as simonias continuam presentes, onde a negociação com Deus continua presente. Ontem à noite eu contei a história aqui do Papai Noel, vocês lembram? Deus é confundido com o Papai Noel. E nós fazemos uma negociação com Ele. Nós damos algo e Ele nos paga com bênçãos. Bênção hoje tomou o sentido de bens materiais. Se você tem as coisas, você é abençoado. Se não tem, você está em pecado. É assim que as pessoas, a maioria das pessoas, vem hoje. Talvez Paulo estivesse em pecado quando ele esteve preso e não tinha nenhuma capa para se aquecer. Talvez ele estivesse em pecado ali, né? Talvez Pedro e João estivessem em pecado quando eles curaram aquele homem e foram presos e açoitados. E qualquer outra perspectiva que nós olharmos, nós vamos ver como nós precisamos de uma reforma. Lutero dizia: igreja reformada, sempre reformando. A igreja precisa de estar sempre buscando fazer a vontade do Senhor. A igreja precisa estar sempre buscando uma nova forma de se relacionar com Deus. Sabe por quê? O meu coração e o seu coração é uma fábrica de ídolos. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Se nós dermos vazão, nós vamos construir ídolos. E todas as vezes que nós deixamos fluir os nossos sentimentos, nós construímos ídolos. Jeremias capítulo 17, a partir do versículo 5, vai dizer o seguinte: maldito o homem que confia no homem,
que faz do seu braço a sua força e que não tem a sua confiança no Senhor. O que quer dizer isso? Maldito o homem que confia em si mesmo. Maldito o homem que acha que pode resolver os seus problemas. Mas, aí o texto continua: bendito o homem que confia no Senhor, que faz do Senhor a sua força. Esse será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na sua estação. Às vezes a gente lida com situações que fogem ao nosso controle. E são essas situações que nos levam a depender mais de Deus. Eu acho que a maioria de nós deve conhecer alguém que a gente já tentou de fazer de tudo por ele e não teve jeito. Aí no final a gente diz: isso aí só entregando para Deus. Se tivesse entregado para Deus no começo, já tinha resolvido, não precisava da gente usar os nossos braços. Quantas vezes nós nos estamos diante de uma situação que nós fazemos tudo o que nós podemos. E as portas vão se fechando, vão se fechando, vão se fechando. Aí no final a gente fala: o jeito é entregar isso para Deus. E quando nós entregamos para Deus, Ele resolve. Por que a gente não entrega no começo para Deus? Porque a gente gosta de sofrer. A gente gosta de andar ansioso. É uma opção que nós fazemos em sermos ansiosos. O nosso relacionamento, a religião cristã é uma religião de relacionamento. Veja bem, a religião cristã é uma religião de relacionamento. No Antigo Testamento, para se ir a Deus, precisava fazer um monte de rituais. Então aquela é uma religião ritualista. Mas Jesus veio e deu cumprimento a todos esses rituais. E resumiu os rituais em dois campos de relacionamento. Quando pediram para Jesus resumir os mandamentos, ele disse: amar ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. O que é isso senão relacionamento? E os nossos relacionamentos vão mostrar realmente se nós amamos Deus ou não. A nossa forma com a qual nós olhamos Deus vai nos aproximar dele ou nos distanciar dele. Jó vai dizer o seguinte, Jó não, o seu amigo lá, Jó capítulo 33, vai dizer o seguinte: o Senhor nos fala de uma forma, se nós não o ouvimos, ele nos fala de outra. Sabe o que significa isso? Significa que Jó, Deus precisou de apertar ele para ele entender. O que está escrito lá no começo do livro? Quando os filhos de Deus se apresentavam diante de Deus, veio também Satanás e se apresentou, e Deus disse a ele: viste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Satanás: também puderas, né, Senhor? Tem tudo. Se ele quer um boi, só dá ele 5. Se ele quer um filho, o Senhor dá ele 10. Ele tem tudo. Ele falou: pode tirar tudo dele. E ele ficou pobre.
Aí voltou, né? Aí ele falou, mas também, cheio de saúde igual ele é, família feliz, ele nem precisa de dinheiro. Aí o Senhor disse, você pode tirar tudo que ele tem, só não toque na sua vida. E Jó ficou doente, ficou sem filhos e com uma mulher que era incrédula naquele momento. Porque ela diz, amaldiçoa teu Deus e morra. No final do livro de Jó, a gente fica pensando, então por que Jó sofreu? Jó, no final do livro dele, ele explica por que ele sofreu. Está escrito em Jó 42, versículos 5 e 6. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Jó 42, 5 e 6. Eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos contemplam a sua face. Por isso eu me abomino e desço ao pó e à cinza. Esse é o sentimento da pessoa que conhece Deus. Ele se prostra diante da sua grandeza. Isaías vai dizer, ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de puros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, palavras do próprio Senhor Deus. No final da sua vida, ele conhecia só de ouvir falar. Veja bem, quem aqui conhece o Neymar? Todo mundo aqui conhece o Neymar, não conhece? Todo mundo conhece o Neymar. Mas quem já passeou de iate com o Neymar aqui? Levanta a mão. Não, eu vou abaixar a mão porque eu não passei, não. Nós conhecemos Deus igual nós conhecemos o Neymar. Só de ver de longe. Mas não temos um relacionamento próximo com Ele. E somos desafiados, instados, impulsionados a termos esse relacionamento. O amor de Cristo nos constrange. Você sabe o que é constranger? Constranger é impelir, é obrigar, é empurrar com força. Isso é constranger. Quando uma pessoa não quer fazer uma coisa, e você obriga ela, você está constrangendo aquela pessoa a fazer isso. É isso que o amor de Cristo faz conosco. Nos obriga a ter uma vida diferente. E se você tem o amor de Cristo na sua vida, você tem a obrigação de ser diferente. Do contrário, ou a Bíblia é mentirosa, ou você não tem o amor de Cristo na sua vida. Aí você escolhe com qual opção que você vai ficar. Nós vivemos no mundo, contextualizando a reforma, nós vivemos no mundo que é chamado de um mundo da pós-verdade. Os sociólogos dizem que o Trump vai causar uma guerra pelo Twitter. Eles dizem que o Trump vai causar uma guerra pelo Twitter. Vocês já viram as mensagens que ele manda no Twitter? O mundo da pós-verdade, se você repetir uma coisa muitas vezes e conseguir convencer alguém, aquilo torna a sua verdade. A verdade passa a ser a minha verdade e a sua verdade.
O conceito de verdade foi varrido. O importante é ser feliz. As nossas celebrações, elas têm como alvo servir a Deus. Mas muitas vezes nós queremos ser o centro das nossas celebrações. Algumas pessoas falam com o pastor: pastor, o culto hoje não foi bom, não. Não gostei, não. Se eu não gostei do culto, foi porque eu não prestei um culto direito. Porque nós não viemos na igreja para receber. Nós viemos na igreja para oferecer. Esse é o conceito de celebração. Esse é o conceito de culto. Todos que vêm aqui, ninguém vem para receber. Todos que vêm para oferecer. Às vezes a gente vê as pessoas falando assim: eu assisti o culto. Se você assistiu o culto, você é Jesus. Nós viemos para prestar um culto. Quando nós vemos sob essa perspectiva, nós vamos ver que a reforma é uma urgência hoje. Nada mais urgente do que uma reforma hoje. Agora, está na hora. Martinho Lutero não vai levantar mais do seu trono. Mas Deus tem a nós, eu e você, para proclamarmos essa verdade. Eu queria encerrar dizendo o seguinte: tem um versículo bíblico que às vezes as pessoas fazem uma interpretação errônea dele. Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o filho do homem? Jeremias, Elias, alguns profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus responde: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foste a carne nem o sangue que revelaste. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A gente fala: a igreja tem de derrubar a porta do inferno. Mas está falando de porta do inferno nesse texto? A igreja precisa entrar e invadir o inferno e saquear o inferno. Tem até uma música que fala sobre isso, né? Eu entrei no terreiro do inimigo e tomei tudo que ele me roubou. Então é ladrão, quem rouba é ladrão. Aí a música continua: debaixo dos meus pés, Satanás está debaixo dos meus pés. Imagina onde você for, Satanás debaixo dos seus pés. Que situação mais constrangedora, enjoada que deve ser, né? Para quem canta essa música. Então, nessa perspectiva, aonde eu quero chegar? O entendimento desse texto. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Como? O que significa isso? Alguém arrisca? A palavra traduzida por inferno aí é Hades, que pode ser traduzido por inferno, morte, sepultura ou lugar
de mortos. Aí o tradutor preferiu, na tradução, usar a palavra inferno. Mas a melhor tradução aí não seria inferno, seria a morte. Sabe o que significa isso? Que a morte não vence a igreja. Sabe por quê? Paulo morreu. A igreja permanece de pé. Pedro morreu. João morreu. Lutero morreu. Calvino morreu. Spurgeon morreu. Russell Shedd morreu. E a igreja permanece. A morte não vence a igreja. Sabe por quê? Porque Deus me escolheu e escolheu você. Para que essa obra continue. A reforma é um desafio hoje. Nós precisamos voltar a ter a visão do céu, a visão das coisas celestes. A igreja precisa deixar de ser mundana. A igreja precisa de deixar de estar preocupado com as coisas que com o uso se corrompem, ou com o uso se desfazem. O que você tem feito na sua vida que vai passar da sepultura? É interessante, né? A maioria das coisas que nós fazemos na nossa vida não passa da sepultura. Tem um filósofo muito interessante, essa perspectiva dele, dizer que a gente veio nesse mundo para buscar uma muda de roupa. Porque a gente nasce pelado e é enterrado com a muda de roupa. A única coisa que a gente leva é uma muda de roupa. Mas nós cristãos não somos assim, não. Porque nós plantamos para a eternidade, nós ajuntamos tesouros no céu. Jesus Cristo, vocês me desculpem falar isso, mas Jesus Cristo não morreu por paredes. Jesus Cristo morreu por pessoas. E essa deve ser a preocupação da igreja. Nós devemos centrar a nossa visão no céu, para que nós possamos ter uma perspectiva da vontade do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude.